meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu venho com mais um vídeo aqui pro canal, aonde eu vou fazer o vídeo do relato do meu parto, né? Que tem muita gente perguntando pra mim lá no Instagram, como que foi, pra me falar detalhes, né? Que tem muita gente que tem dúvidas de como que é o parto aqui nos Estados Unidos. Então, resolvi fazer esse vídeo hoje pra falar pra vocês certinho, né? O que aconteceu realmente naquele dia do parto. Eu fiz o vídeo, né, do dia do parto dela, que eu gravei a cena do parto, tudo mais, eu vou deixar aí na descrição para quem ainda não viu, né? Então vamos lá, gente, pro meu relato de parto. No dia 27, gente, agora de março, eu comecei a sentir as contrações, né? Comecei a sentir 2 horas da manhã, no dia 27, muita cólica de parto mesmo, né? De contrações para parto, porque como eu já tive um filho, então eu sei como que é a contração, né? O jeito dela. Então eu fiquei ali a madrugada toda com contrações, e na parte da manhã também com muitas contrações, na parte da tarde, né? Quando foi 8 horas da noite, que meu marido já tinha chegado, já tinha jantado e tudo mais, eu tomei meu banho, sequei meu cabelo e fui pro hospital, porque as minhas contrações estavam de 15 em 15 minutos e ela não tava abaixando, né? Ela não tava ficando com menos tempo. Só que tava com muita dor e aquilo tava me incomodando muito. Eu já tinha passado um dia inteiro, né? Um dia, uma noite, uma tarde inteira ali com dor e sem conseguir dormir, sem descansar. Então eu resolvi ir pro hospital. Chegando no hospital, gente, o estacionamento lá é enorme, né? Quando a gente chegou, eu tive que preencher uma ficha, né, perguntando sobre eu não vou falar o nome da gripe aí que tá aí no mundo todo, porque o YouTube tá cortando os vídeos, né? Então eu vou falar só gripe. Por causa da gripe, gente, eu tive que preencher um relatório dentro do estacionamento, eles não deixaram nem a gente passar. E ali eu preenchi que eu não tinha saído do país, né, se eu tinha tido febre, essas coisas todas que eles perguntam, né? Quando você chega no hospital, eles estão te fazendo esse tipo de pergunta para ver se você tem alguns sintomas da gripe. E foi uns 30 minutos ali preenchendo o Dan, eles fez um exame na gente lá com um aparelhinho, né? Aí a gente conseguiu entrar no hospital. Pegamos o elevador e subimos lá onde que é na triagem, né? Chegando na triagem, gente, eu preenchi outra ficha, né? Tudo isso que tinha perguntado para mim lá embaixo, eu tive que responder tudo de novo. E aí sim, né, eu consegui entrar pra triagem. E lá na triagem eu fiz aquele exame o cardiotoco, né, para ver o batimento do neném, para ver se estava tudo bem ali com ele. E aí tinha 2 enfermeiras e tinha a parteira, né? E eu tava ali deitada na maca para ser examinada, achando que eu ia internar, né? Porque tava dor de 15 em 15 minutos. Eu imaginaria ali que eu já estaria com 5 centímetros, mas não foi isso que aconteceu. Eles me fizeram mais um monte de pergunta lá na hora da triagem, perguntando se tinha algum histórico da família que tinha algum problema de saúde, né? Aí eu falei quem da minha família que tinha problema de saúde e perguntaram se eu tinha algum problema de saúde, né, que aconteceu ali no período da gravidez. Aí eu fui e falei que eu tava com infecção de urina, né, que eu teria que tomar uma injeção antes do parto, por causa dessa infecção de urina, para não passar pro bebê. Aí eles continuaram me examinando e chamaram a parteira para fazer o exame de toque para ver quantos centímetros que eu tava. Aí, gente, essa parteira veio. Gente, eu nunca vi um exame de toque tão estúpido na minha vida, sabe? Assim, uma dor insuportável. Ela colocou assim, ó, a mão, sabe? Ela empurrava, assim, até lá em cima. Eu nunca tinha feito um toque daqueles. Todos os toques que eu fiz, o máximo que a pessoa colocava o dedo e pronto, sabe? Ela não, ela fez muita força, assim. Eu senti ela mexendo lá no meu útero.
E foi muito assim, foi muito traumatizante aquele toque que ela fez em mim. E ela falou pra mim que eu tava só com 2 centímetros de dilatação. Sendo que 15 dias atrás eu tinha passado pelo médico, pelo pré-natal, né, com o meu médico, e ele falou que eu tava com quase 3, né? Então se passou 15 dias e eu tava com 2, né? Eu não entendi muito, mas, né, não podia questionar. E aí ela falou pra mim que não podia me internar, né? Porque era muito, como eu só tava com 2 centímetros, era muito arriscado me internar por causa da gripe, né? Era muito arriscado eu ficar no hospital por causa de contaminação, essas coisas assim. Perguntou pra mim se eu queria ficar andando ali no corredor até dar a hora de nascer, né? Ou se eu queria ir pra minha casa e andar na rua do meu condomínio, e quando tivesse a dor de 5 em 5 minutos, eu voltasse pro hospital, né? Eu achei melhor vir pra casa. Gente, ali eu passei mais aquela noite com muita contração, passei a madrugada com muita contração. Aí, como eles falaram pra mim voltar só quando tivesse contração de 5 em 5 minutos, e então eu passei a madrugada de novo com muita contração, gente, muita, que só quem já teve sabe o que é essa dor insuportável, que é essa dor de contração. Passei mais uma madrugada, mais uma manhã. Aí, quando foi o meio-dia, mais ou menos, eu saí para fazer caminhada no condomínio, né? Para ajudar a dilatar. Fiquei até 2 horas fazendo a caminhada, né? Para ajudar ali. E aí, de 15 minutos, gente, abaixou para 10 as contrações, né? E eu andando ali, aquela dor insuportável, eu parava, respirava, né? Colocava a mão aqui nas costas, respirava fundo, e assim foi até 2 horas da tarde. Aí chegou um período que tava em 6 minutos as contrações, ela tava mais rápido, né? Aí eu vim embora, tomei banho, sequei meu cabelo, né? Meu marido tomou banho, era num sábado, ele tinha que trabalhar, só que ele trabalhou só até meio-dia. Aí ele tomou o banho dele, comeu o Kaique, eu deixei na casa de uma amiga minha. Aí meu marido comeu e a gente voltou pro hospital. Isso aí, a gente chegou lá no hospital mais ou menos umas 2h30 da tarde. O hospital, gente, daqui da minha casa dá 20 minutos. E se não tiver trânsito, nada, é uns 16 minutos, é bem perto aqui de casa. E fomos pro hospital, né? Chegando lá no hospital, gente, passando pelo estacionamento, e eu não tava aguentando mais de dor, porque a dor ela tava em 5 minutos, né? Eu já tava tendo 2 contrações em 5 minutos, então ela tava muito menos do que 5 minutos. Aí foi a mesma coisa, gente, cheguei no estacionamento, eles fizeram aquele monte de perguntas, eu fiquei doida, porque eu não vi a hora de entrar, né, que é aquela dor insuportável das contrações. Aí eu respondi tudo de novo, subimos, gente, chegamos lá em cima, as mesmas perguntas, tudo novamente na triagem. Aí eles colocaram a cardiotoco na minha barriga, pra ver o batimento, as coisas como que o bebê tava, né? Aí fez o exame. Aí ligaram pra tradutora, né? A tradutora fica em um tablet, né? Aí tinha 2 enfermeiras e a parteira. E não era as mesmas médicas que tava no dia 27, gente. Foi outras pessoas. Aí chegou ali, eu já não conseguia falar mais, porque as contrações estavam assim, muito uma em cima da outra. E ela me começou a perguntar todas aquelas mesmas perguntas que ela tinha feito pra mim no dia 27. Uma parteira, e eu orando, pedindo pra Deus pra não ser a parteira que tinha feito o meu exame de toque no dia 27. Porque meu Deus, gente, o que aquela mulher fez comigo? Fiquei traumatizada agora. Aí veio outra mulher, aí ela fez o exame de toque, e foi assim, gente, eu nem senti ela fazendo, de tão delicada que ela foi. Aí, quando ela fez o exame de toque, ela falou que eu tava com quase 9 centímetros de dilatação. Gente, ali naquele momento eu pirei,
Porque assim, gente, os 9 meses da minha gravidez, eu planejei, sabe? Eu já tava tudo escrito, como que eu ia fazer, né? Porque aqui os Estados Unidos, eles te dão essa oportunidade, essa liberdade do dia do seu parto ser do jeito que você quer, né? É o seu momento. Então, eu tinha planejado que a Maria ia comigo, que a Maria ia gravar, que eu ia chegar lá com 4 centímetros, né? Eu ia passar pro pré-parto, tudo lá dentro da sala, para gravar para vocês, né? Então, foi uma coisa que eu planejei e não ia acontecer aquilo. Então, ali eu já fiquei, assim, muito nervosa, né? Que 9 centímetros, praticamente, a criança já tá nascendo, né? E eu já tava sentindo ela nascer mesmo. Aí eu fui e falei pra mulher se tinha como liberar, porque eu não tava aguentando mais. E aí ela foi e pegou a cadeira de roda, eu sentei na cadeira de roda, e eles mandaram o meu marido fazer um crachá. E aí eu imaginei, né? Fiquei pensando, meu Deus, eu vou fazer crachá, onde que é isso, né? Eu vou ficar sozinha. Porque aqui, gente, né, pra quem não sabe, eu não tenho ninguém da minha família aqui. A única pessoa que eu tenho aqui é meu marido e meus filhos, mais ninguém. Eu não tenho mãe, eu não tenho sogra, irmãs, eu não tinha ninguém nesse momento aqui comigo, né? Eles estão no Brasil, infelizmente eles não pôde vir, né? Então eu tive que tá lá só com meu marido e também não poderia, até se ele estivesse aqui, gente, eu não ia poder ter, né? Visita e nem acompanhamento. Por quê? Aqui você pode ter quantas pessoas você quiser dentro da sua sala do pré-parto, tá? Isso daí é uma vontade sua. Se você quiser 6 pessoas lá dentro, as 6 pessoas podem estar ali dentro assistindo o seu parto. Mas como com tudo esse negócio que tá acontecendo aí da gripe, então não ia poder, eles cancelou todos os tipos de visita, né? Falou que eu ia poder ter um acompanhante por um dia. Aí eu falei, então, meu marido, né? Aí fomos pra sala de pré-parto. Gente, na hora que eu entrei naquele quarto, sozinha, que eu olhei para um lado, só tinha equipamentos. Outro, aquele monte de enfermeira, o médico e eu ali sozinha, gente. Vocês não sabem o desespero. Eu não sabia se eu chorava de dor, né, das contrações, ou se eu chorava de desespero de estar ali sozinha, aquele monte de gente falando inglês e eu ali, assim, perdida, sem rumo. E sempre que eu lembro, assim, da vontade eu fico muito emotiva, porque você se vê em um lugar, sabe? Onde você não tem ninguém, né? É muito desesperador, muito desesperador. E o parto do meu filho, minha mãe teve comigo, né? E ali eu tava sozinha, meu marido tinha ido buscar o crachá, e até então ele não tinha chegado. A única coisa que eu falava, gente, cadê meu marido? Cadê meu marido? Eu preciso dele e ele tem que estar aqui. Porque eu tava vendo a Helena nascer e ele não ia estar lá no quarto comigo, né? Eu queria que ele participasse do parto ali. Aí, eu tava tendo muita contração e tava assim, gente, tipo, sem pausa. Tava muito assim, cravado, uma da outra. E tava com 9, na hora que eu sentei lá na maca, eu tava com 9 centímetros, né? E só que assim, gente, já não tava aguentando mais, era uma dor insuportável, porque eu já tinha passado 2 dias praticamente de dor de parto, de contração. Então, tipo assim, foi mais de 35 horas de trabalho de parto. Então, eu tava assim, fraca, tava muito fraca, porque eu já tinha passado muitas horas com muitas dores. Então, quando eu cheguei ali, eu já não tava aguentando mais de dor, né? Aí eu pedi a injeção, que aqui eles têm uma injeção que para a dor. Eu não sei o nome da injeção, não sei se é pedural, não sei. Eu vou escrever aí no vídeo pra vocês. Aí eu tava com muita dor. Aí eu pedi essa injeção, porque essa injeção é um direito seu de tomar ela, né? De aplicar ela. E eu falei que eu queria. Aí a médica perguntou pra mim se eu tinha certeza, porque eu tava com 9 centímetros e o neném já poderia nascer com 10 centímetros. Eu tinha certeza que eu queria.
Falei que sim, que eu queria, porque eu já não tava aguentando mais, que tava muito fraca, tava com medo de desmaiar, porque eu tava com essa sensação de que, sabe quando você já começa a ver tudo estrelinha assim, você achar que você vai desmaiar? E eu falei que eu queria, né? Porque eu não sei de onde que eu tirei tanta força, gente, porque era tantas horas com contração, porque eu não, é Deus mesmo que me deu força pra aguentar. Porque eu sou uma pessoa forte, sabe? Pra dor. Só que era muito tempo que eu já tava sentindo aquelas dores, que eu já tava fraca, sabe? Aí na última contração que eu tive antes de tomar anestesia, gente, eu tava sentindo já a Helena nascer. Porque na hora que vinha a contração, eu já tava sentindo a Helena sair, sabe? Aí eu falei, por favor, aplica logo, eu não tô aguentando mais, eu vou desmaiar. E aí eles me colocaram, eu não sei o que eles estavam aplicando aqui em mim. Eles aplicou alguma coisa aqui em mim, gente, que o meu braço inteirinho ficou roxo. Eu não sei se foi a veia que eles pegaram errado, não sei. Aí fizeram aqui na mão, também não deu certo, né? Aí furaram de novo até colocar, não sei o que eles estavam colocando aqui, era um soro, alguma coisa que eles estavam colocando aqui. Essa injeção eles dão na coluna, tá? Essa aqui para a dor. Aí eles mandou eu sentar na maca, inclinar meu corpo e eles aplicar na minha coluna. Gente, na hora que eles aplicou essa injeção em mim, eu não sentia da cintura para baixo. E eu não sabia disso. Eu achava que a dor ia sumir, só que eu ia estar sentindo aqui a parte de baixo normal. Então, uma coisa que o meu parto, eu cheguei lá 2h30 até passar pela triagem, era 3 horas, né? Eu tava, na hora que eu entrei na sala do parto, era 3 horas da tarde. Então, o meu parto era pra ter sido, tipo assim, o máximo 30 minutos. Mas como eu pedi essa injeção, levou 3 horas de parto. Por quê? Na hora que aplicou, ele estava esperando a anestesia pegar. E, gente, eu nunca vi uma anestesia demorar tanto pra pegar. Eu vendo vídeos, né, no YouTube, dava a impressão que as pessoas aplicavam aquela injeção e coisa de minutos, elas já estavam sem dor. E a minha não, gente, demorou muito. Acho que eu já tava no pico. Já tava no pico da dor, porque aqui nos Estados Unidos, quando você tá com 4 centímetros de dilatação, eles já te internam e já te dão essa injeção. Então, você praticamente não tem dor, porque 4 centímetros praticamente tá começando ali as contrações, né? Então, era isso que eu imaginei, era isso que eu tinha sonhado com o meu parto, mas não foi o que aconteceu. Aí, eles me aplicaram. Gente, eu não sentia nada. Da cintura pra baixo, eu não sentia nada. Aí, a parteira, a médica falava pra tradutora, avisa ela que a gente vai contar até 10, no 10 ela vai fazer a força, né? E nisso, gente, vocês não têm ideia. Eu tava assim, louca, né? Porque eu não tava sentindo minhas pernas. E eu não conseguia fazer a força, porque uma pessoa que teve cesárea vai entender o que eu tô falando. Quando você vai tomar a injeção pra ter o parto de cesárea, você não sente nada. Você só sente eles mexendo ali pra tirar o neném. É essa mesma anestesia. E eu gritando porque eu queria meu marido, porque ele foi buscar o crachá e não voltava, gente. Então, o meu desespero de estar ali sozinha, sem ter ninguém da minha família, sem ter ninguém perto de mim e meu marido não chegava, aquilo ali tava acabando comigo e só tava fazendo mal pra mim e pra Helena. E eu comecei a pedir meu marido, cadê meu marido? Eu preciso dele aqui comigo, por favor. E ele não chegava, gente. Tava desesperada. Aí ele chegou, aí colocaram ele tipo dentro do banheiro, até a anestesia pegar totalmente, né? Aí ele saiu e ficou ali do meu lado, aí já fiquei mais aliviada. E aí começou, gente, aquela tortura. Gente, eu não tô aqui pra assustar ninguém, né? Não é que aconteceu comigo, que vai acontecer com outras pessoas, não. Isso daí é o meu relato, né? Às vezes com outra pessoa pode ser totalmente diferente. Então, eu não tô aqui pra assustar ninguém, tá? E quando começou, gente, aí foi uma tortura. Porque ela pedia pra mim fazer a força pra Helena nascer e eu não conseguia fazer. Porque a única coisa que eu sentia era aqui, ó. E ela queria que eu fizesse força pra baixo.
né? E da gravidez do meu filho, eu fiz 2 forças, ele nasceu. Porque você sente o neném saindo, né? E com essa injeção, você não sente nada, nada. Ela falava pra mim assim, ó, quando eu vou contar até 10, você vai fazer força. Na hora que ela tem o computador, aí tem as contrações, né? Que eu não tô sentindo, mas a máquina mostra pra médica as contrações. Aí quando tava no pico da contração, ela falava pra mim fazer a força. Então, nesse período, só dava pra ela contar 10. De uma contração pra outra, ela só contava até 10. Até 10, eu tinha que fazer a força. Gente, demorou 3 horas. Foram 3 horas no total ali de anestesia, soro e força. Força, força, força. Chegou uma hora que eu achei que eu ia desmaiar. Porque eu não conseguia fazer a força, que não dependia de mim. Meu corpo não fazia aquilo, né? E aí a médica começou a falar, estamos perdendo o batimento da Helena, estamos perdendo o batimento da Helena. E essas palavras eu entendi, a tradutora não precisava nem me falar, que eu tava entendendo o que ela tava falando. Aí a tradutora foi e falou, eu perguntei pra ela, né, o que ela tá falando? Porque ela falava Helena, então, e Helena é a mesma coisa, né, do jeito que a gente fala. Aí ela falou, ó, eles estão perdendo o batimento da Helena tá ficando muito fraco, eles não estão tendo o batimento dela. Gente, naquele momento eu fiquei desesperada, porque não dependia de mim, eu não conseguia fazer a força, não conseguia de jeito nenhum, porque eu não tava sentindo. E eles estão perdendo, e eu fiquei assim, desesperada, porque eu já não tava sentindo dor mais. Então eu comecei assim a chorar por desespero de acontecer alguma coisa com ela. Aí eu já comecei a ficar pensando, será que ela tá sofrendo, né? Imagina, sem batimento ali. Aí eles mandou virar de lado. Aí eu virei de lado, aí o batimento voltou dela, sabe? Aí ela falou assim, ó, agora a gente vai tentar de novo. E gente, foi uma luta. Foi uma luta. E até que eu consegui, né? Até que eu consegui, porque, gente, começou a sair a anestesia. Entendeu? Tipo assim, que conforme o tempo, a anestesia vai saindo, né? E, tipo, já tava 3 horas lá, né? O que aconteceu? Começou a sair. Então, aí eu comecei a sentir, pelo menos uma pressão lá embaixo, né? E antes eu não tava sentindo nada. E foi assim que eu consegui fazer a força. Que chegou um momento eu já comecei a sentir as minhas pernas e a parte aqui de baixo. Aí foi onde eu fiz a força e a Helena nasceu. Graças a Deus, linda, maravilhosa, cheia de saúde. Ela nasceu com 3 quilos e 650, com 53 centímetros no dia 28. E, gente, foi assim, muito assustador. Sinceramente, foi muito assustador pra mim passar por tudo isso, sabe? E porque foi muito diferente do parto do meu filho. Do meu parto do meu filho, eu fiquei, tipo, do momento que eu senti dor até o final foi 2 horas. Então foi muito rápido do meu filho, então eu quase não senti dor. Eu senti a mesma dor, só que, tipo, a dela eu senti 35 horas de dor de parto e o dele eu senti 2 horas. Então não tem nem comparação ao tanto de dor que eu senti, né, antes dela nascer. E então eu não tava esperando aquilo. Então foi assim uma surpresa pra mim. Mas fora isso, gente, fora tudo isso que aconteceu, né? Eu não tenho o que falar, gente, do hospital, a estrutura do hospital, o jeito que eles tratam a gente, é assim, coisa de primeiro mundo mesmo, sabe? Coisa de louco, 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 tudo, a vibração que eles fizeram quando a Helena nasceu, a alegria que eles ficaram, sabe, gente, foi muito mágico, muito não foi do jeito que eu imaginei, né, mas foi do jeito que teria que ser, né, que com certeza Deus estava preparando para mim o melhor, né, aonde eu não ia sofrer, nem a Helena, né, o que eu achava que era bom para mim, às vezes pode ser que não ia ser, então eu sou muito grata a cada detalhe, a cada jeito, o jeitinho que foi o meu parto, sabe?
Eu sou muito grata a Deus por estar ali comigo naquele momento, me dando força, porque eu vou falar pra você, gente, eu fui forte. Eu fui muito forte, porque eu não esperava que eu ia aguentar tanto, né, que eu ia conseguir, porque tinha momento que eu falava, não, eu não vou conseguir, eu vou desmaiar, e ele tava ali, sabe, pra me dar força, pra mim conseguir, né. E assim que a Helena nasceu, gente, eu perguntei pra médica se ela tinha cortado, né? Ela falou que não, que quem cortou foi a Helena mesmo na hora de nascer. Ela cortou onde tinha que cortar. Então, eu levei mais de 10 pontos, tá? Em vários pontos ali, porque na hora que ela saiu, né, ela saiu cortando, então teve corte embaixo, teve corte em cima, então ficou bem dolorido, gente. E aí, acabando o parto ali, gente, aí foi fazer todo o procedimento, né? Colocou a Helena aqui em mim, onde eu chorei demais, eu chorei horrores, gente. Que sensação, gente, que emoção que é aquela, a gente ter, sabe? A gente ficar 9 meses esperando e de repente tá ali, sabe, assim, sentindo o cheirinho nosso. Eu só chorava e agradecia a Deus, como ela era perfeita, gente, como ela é linda, saudável. E aí a enfermeira pegou, foi medir, pesar, né, fazer tudo o que tinha que fazer ali com ela, os primeiros exames, né. Aí a médica me pegou, me limpou, me levou lá no banheiro, me lavou, tudo mais, porque as pernas demoram um pouco para voltar, né. E só que ela me acompanhou tudo. Aí pegaram a bebê, deram pro Dan segurar um pouquinho, o Dan segurou, aí ela sentiu o cheiro meu, depois sentiu o cheirinho dele. Aí ali, gente, naquele quarto, era o quarto só aonde ia ser o parto, né? Aí dali a gente foi pra onde a gente ia ficar mesmo, né? Eu quero o quarto. Aí a gente chegou nesse quarto, já tinha ali o meu almoço, né? Quando você sai da sala de cirurgia, você tem... A sua bebê sai com tipo um chip no pezinho dela. Ela sai com chip e aquele chip a bebê não pode sair de perto de você em momento nenhum. Ela não pode sair de perto de você. Então, eles me colocaram na cadeira de roda e me deu a bebê no meu colo, né? E ela não saiu de perto de mim de jeito nenhum, porque quando a bebê sai da porta do quarto, aciona o alarme do hospital e trava todas as portas. Então, isso aí é um alarme de segurança, né? Pra ninguém roubar o bebê, essas coisas que acontecem, né? Alguma enfermeira levar e você não perceber. E aí a gente chegou, eu fui almoçar, ela ficou ali comigo, o Dan ficou ali comigo naquele dia. E tava tudo tão perfeito, tudo lindo, eu fazendo vídeo, eu mostrando ela pra família, coloquei no Instagram, Facebook. Nossa, foi uma alegria pra todo mundo, né? Para as pessoas do Brasil, mostrando ela, você via a felicidade de todo mundo. Aí de repente veio a médica, né, no final da noite, porque eu ia ser liberada no outro dia, 3 horas da tarde, né? E então chegou ali mais ou menos umas 10 da noite. Eles veio com a notícia falando que o Dan tinha que sair da sala, que ele não ia poder ficar ali comigo. Aí, gente, ali pra mim, acabou o mundo pra mim ali, porque eu sozinha ali naquele quarto. Aí eles falaram que ele tinha que sair por causa do vírus, né? Que tinha 6 pessoas contaminadas lá dentro do hospital, então eles não queriam que o Dan ficasse em risco ali, né? Então ele tinha que ir embora. E aí eles falaram que eu ia ter que ficar mais um dia no hospital, sendo que o parto normal é só um dia, então eu achei que eu ia ter alta. Aí eles veio e falou pra mim que eu não ia ter alta, por causa de uma bactéria que eu tava no meu organismo que poderia ter passado pro bebê. Aí na hora que ele falou isso pra mim, eu falei assim, mas vocês não deram a injeção que teria que dar em mim por causa dessa bactéria? Aí ele falou assim, a gente deu, só que você teria que ter tomado essa injeção com 4 horas antes do seu parto. Aí, gente,
sabe, pra mim, foi muito triste escutar aquilo. Porque você, todo o tempo orientando, sabe? Todo o tempo você falando. As 2 vezes eu falei, as 2 vezes que eu passei na triagem, eu falei que eu tava com essa bactéria. Eu falei que eu tava com a infecção. Eles falam bactéria, mas é infecção de urina, né? Que eu tava com essa infecção de urina, que eu teria que tomar essa injeção. E aí você escutar eles falar que você ia ter que ficar com a sua filha mais um dia no hospital, porque você poderia ter passado essa infecção para ela, sendo que, tipo, não foi culpa minha. Se tinha algum culpado ali, não era eu, entendeu? Era eles. Aí, e ele veio, tipo, me dando uma bronca, falando que eu tinha que ter falado para eles, eu tinha que ter orientado eles. Aí eu falei assim, mas eu orientei, eu falei. Eu falei, elas me perguntou na triagem, eu falei, na segunda triagem eles também falou, e na hora do parto eu também falei pra médica. E aí eu falei assim, ele falou, eu acho que ela não foi contaminada, porque senão ela não estaria nem aqui. Ele falou pra mim, ela não estaria nem aqui, porque essa bactéria cega, falou um monte de coisa que essa bactéria faz. E aí eu comecei a chorar, porque o Dan não tava lá, e você, né, recebeu alguma notícia ruim, e sozinha. E aí eu só sabia chorar, né? No momento que eu teria que ser forte, mas eu vi o mundo assim afundando ali, né? Porque eles falaram, ó, vai ter que esperar 48 horas, tem que dar 48 horas do nascimento dela pra gente poder fazer o exame pra ver se ela foi contaminada com alguma coisa. E eu fiquei triste, gente, porque assim, a primeira vez que eu fui no dia 27, eu falei dessa infecção. Então, eles já teriam que ter me internado naquele dia. Não me mandado voltar para casa, né? Porque se eles tivessem me internado naquele dia, é o tempo, porque ela falou que eu tava com 2 centímetros, né? Tem que me dar injeção 4 horas antes do parto. É o tempo que eu ia entrar na sala, eles iam me dar a injeção para mim não sentir dor, ia me dar essa injeção da bactéria e ia dar tudo certo, né? Mas não foi isso que aconteceu. E aí ele falou que eu tinha que esperar no total de 48 horas de nascido para fazer o exame, para ver se deu alguma coisa na neném. Aí o Dan foi embora, eu fiquei lá sozinha com ela. Aí quando foi no outro dia, 2 horas da tarde, eles entrou no quarto e fez o exame nela novamente. Aí ele falou, 3 horas, né? Se tivesse tudo ok, você poderia voltar para casa com ela. Aí, gente, ali eu orei e pedi muito pra Deus pra não ter dado nada, né, nela. Aí veio e falou que não tinha sido contaminado, que eu poderia ir embora, que eu tinha tido alta. Nossa, gente, que alegria que foi pra mim, sabe? Saber que deu tudo certo, que não aconteceu nada com ela, sabe? Foi assim, tudo perfeito. Ó, quem tá aqui, gente? Vem aqui, amor. Aqui atrás. Olha lá. A Helena com o papai. Quer mamar, meu amor? Não quer, porque eu mamei antes de você começar o vídeo, minha mãe. Ai, meu Deus, quer mamar. Então tá, gente, pausa pro mamar e eu já volto. Então, gente, o relato do meu parto é esse. Espero que vocês, né, tenham gostado do relato do meu parto. Com certeza eu devo ter esquecido alguma coisa, mas assim, na hora assim a gente acaba não lembrando, né? Mas isso aí foi o que aconteceu comigo. Então, um beijão e até o próximo vídeo, gente.